Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Em Pauta aqui na tela da TV Câmara Campinas. Hoje nós estamos aqui no plenário José Maria Matosinho, o plenário da Câmara Municipal de Campinas, para entrevistar o vereador Paulo Galtério, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, vereador? Bem, graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar me dirigindo a toda a cidade de Campinas e região. Onde a TV Câmara chega, a gente está presente. E hoje nós temos muitos assuntos aqui para discutir. Eu gostaria que o senhor falasse, a princípio, a gente tem uma pauta caprichada no transporte ferroviário, mas para a gente falar do transporte de um modo geral aqui em Campinas e na região metropolitana, está tudo de acordo? Então, olha, em relação ao transporte geral, né, nós temos aí o transporte ferroviário, o transporte rodoviário, né, que a gente pode falar assim, a nível de município, né? E com relação a esse tipo de transporte, um vai complementando o outro, é o que a gente chama de modais. O modal de transporte rodoviário, o ferroviário, o urbano, o rodoviário, né? E eu tenho uma preocupação especial com o transporte ferroviário complementando o rodoviário na região metropolitana. Muito bem, por isso o senhor é autor de uma moção que foi aprovada aqui mesmo no plenário, a moção número 48 de 2020, que apela ao governo do estado para que seja implantado um trem subúrbio ligando Americana a Jundiaí. Esse trem passaria aqui por Campinas. Isso Qual que é o estilo desse trem e por que o senhor apela para o governo do estado? Então, olha, por que eu apelo para o governo do estado? Primeiro que a competência desse transporte municipal é do estado, não é da Câmara. E o estado já tem um projeto do trem intercidades, que é um trem diferente do expresso subúrbio. O expresso subúrbio que eu recomendei que fosse feito o estudo, ele sai de Americana, ele passa Nova Odessa, Sumaré, acredito que dê para passar em Hortolândia, Hortolândia Campinas, Campinas Valinhos, Vinhedo e Jundiaí. Ele é um sistema diferente daquele trem que parte de um ponto e, por exemplo, vai até São Paulo direto. O expresso subúrbio, as composições são diferentes. Ele é uma composição igual ao subúrbio que vai de Jundiaí até São Paulo. Então ele vai complementar esse subúrbio de Jundiaí e São Paulo, saindo de Jundiaí até Americana. Esse é um transporte que, para quem vai a São Paulo, conhece, tem o metrô e tem as linhas da CPTM. Sim, é mais ou menos nesse modal, nesse sentido. Por que eu faço essa moção ao subúrbio? Porque ele é muito mais barato que o trem intercidades. E sem contar que a gente vai ter ainda o trem bala, que é o trem que vai sair de Campinas, ele vai até São Paulo e de São Paulo até o Rio de Janeiro, que na verdade já é um projeto federal que já está em andamento já. Então o trem intercidades, que é o modelo que o governo do estado pretende implementar agora aqui em Campinas, eu acredito que ele, além de ficar caro, ele vai ficar ocioso quando vier o trem bala. E o subúrbio é muito mais barato, muito mais econômico, porque ele vai ligando todas as cidades da região metropolitana, podendo se estender até a capital. As composições são muito mais baratas. 3, 4 composições aí se bastaria para a gente estender essa linha até São Paulo, Jundiaí e São Paulo. E Campinas, pela dimensão da cidade, tem 1.200.000 habitantes, e compõem com a região, as cidades do entorno, uma grande metrópole. E muitas pessoas, da mesma forma como tem o pessoal que mora nos arredores de São Paulo, vai para São Paulo para trabalhar, sim. Aqui em Campinas atrai muita gente dessas cidades vizinhas. Sim. Por esse trem subúrbio, facilitaria esse transporte? Não há dúvida. Porque com o trem as pessoas podem trabalhar de Americana em Campinas e as pessoas de Campinas trabalhar em Americana. É o que acontece em São Paulo. As pessoas saem, por exemplo, de Mauá, de subúrbio, e vão até o centro de São Paulo. E as pessoas também saem de Jundiaí e vão de subúrbio até a capital. E o valor de subúrbio é coisa de R$4, R$5, é o valor de uma passagem normal, porque o transporte ferroviário é muito mais econômico e mais barato. E essa moção foi apresentada na Câmara e aprovada no plenário, sim. O que significa que agora a Câmara
passa a defender esse projeto. Na verdade, a Câmara, a cidade de Campinas, porque a Câmara representa a cidade de Campinas. Nós formalizamos esse pedido, até no sentido de que nós entendemos aqui que o trem intercidades, no modelo que está sendo feito o projeto, que ele, além de ser caro, a tendência dele é ficar ocioso quando vier o trem-bala. Na verdade, vão competir os dois modelos. São dois ramais com o mesmo objetivo competindo. Por isso que eu digo, diferente do subúrbio. O subúrbio ele vai passando em cada cidade e vai levando e trazendo as pessoas. Então o subúrbio integra muito mais do que o trem intercidades. Então, para a gente detalhar um pouco mais a respeito desse trem intercidades, o senhor também já utilizou o plenário aqui mesmo da Câmara para se posicionar contra esse trem, pelos motivos que o senhor está falando, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais a respeito disso. Então, olha, o que eu digo é assim, você ter um trem que parte, por exemplo, de Campinas e vai até São Paulo, né, esse trem que dure aí, vamos dizer, 1h30, 2 horas, não acredito que ele faça esse trajeto em menos tempo, ele não coloca as pessoas com o objetivo de pegar ele, por causa da demora de chegar até São Paulo. Então as pessoas ou elas preferem ir de carro, e para você ter uma ideia, hoje elas não querem nem ir de ônibus mais. Quando você vai em 4 pessoas de carro até São Paulo hoje, é muito mais barato do que 4 pessoas irem e voltarem de São Paulo até Campinas e daqui para lá. Então é muito mais econômico o carro e muito mais rápido ir para São Paulo do que o próprio ônibus hoje que já faz o trajeto. Com o trem, isso a tendência é ficar pior ainda. Por isso nós temos que estudar certinho, se não é muito mais barato e muito mais viável, integrar toda a região com o subúrbio de São Paulo. Essa é a situação. E esse projeto do trem intercidades já está em estudo aí há cerca de 16 anos, né? Sim. É uma conversa antiga. E existe a possibilidade de que isso seja viabilizado por uma parceria público-privada. Sim, e a expectativa também com relação ao preço de 7 bilhões de reais, embora esses dados não sejam exatamente confirmados. O custo dessa implementação é um custo altíssimo, e eu vou lembrar mais uma coisa, quem está nos assistindo, que as pessoas vão pouco para São Paulo, à exceção daquelas pessoas que trabalham em São Paulo. Eu até pergunto a você, se você se lembra a última vez que você foi em São Paulo para resolver alguma questão sua. Nós quase não vamos a São Paulo, porque tudo que a gente precisa está na sua própria região. Então, São Paulo acaba sendo uma segunda opção de uma compra, de um advogado que vai até os tribunais em São Paulo, ou de um tratamento médico que não tem aqui em Campinas. Então, assim, as motivações que as pessoas têm para ir Campinas, São Paulo, região de São Paulo, já não são como antigamente, que tudo se centralizava em São Paulo. Eu vou te dar um exemplo, quando você pega o monotrilho, que vai do centro até Guarulhos, próximo ao aeroporto. É um sistema de transporte que praticamente não serviu para nada, que as pessoas não usam. E por que as pessoas não usam o trem para ir para o aeroporto? Porque as pessoas não vão pegar 3, 4 malas para ir no avião e entrar num trem. Elas vão de carro até o aeroporto e descem já dentro do aeroporto. Agora você imagina, você sair da sua casa com 2, 3 malas até chegar no trem, para depois chegar... Então não foi pensado isso, a questão do monotrilho em São Paulo. E gastou-se um absurdo com ele. Quando você pega o fluxo de passageiros que vai nesse monotrilho, é uma coisa assim aberrante o prejuízo que ele está dando. E o pior, não há perspectiva que vai ter fluxo de passageiros para esse tipo de transporte, né? Que na verdade é um trem também, mas que a gente chama de monotrilho. Ele é diferente do trem subúrbio normal. Agora eu quero fazer uma provocação ao senhor. Uma vez que existe a possibilidade desse trem intercidades ser custeado por uma PPP, a parceria público-privada, havendo essa privatização, essa concessão a respeito dessa linha, seria um dinheiro privado. Será que isso não ajudaria nesse sentido? Assim, ou o dinheiro que seria utilizado para isso seria melhor para o subúrbio? Eu penso assim, se essa iniciativa for privada e o dinheiro for privado, não tem problema nenhum fazer. Pode fazer, o dinheiro não é público. Eu, como um parlamentar que tem que ajudar a governar a cidade, se o dinheiro for público e o investidor entender que é viável, não tem problema nenhum. Eu acho que tem mais que tocar, mas com dinheiro público, se tiver que entrar dinheiro público, o mais recomendável é o subúrbio. Por isso que eu disse, por causa das composições, que são muito mais baratas. Certo. O senhor disse também que as pessoas
algumas pessoas vão a São Paulo, mais aquelas que trabalham. E tem esses ônibus fretados que saem de Campinas regularmente todos os dias para lá. Tendo um trem como esse, ou mesmo o subúrbio, isso impactaria nesse segmento da economia? Eu não acredito. Eu não acredito, porque assim, esse trem, qual que é a tendência dele? Ele pode se tornar um trem para ligar a cidade, por exemplo, Campinas, Americana, Americana, Jundiaí, Valinhos, Campinas, Valinhos, Jundiaí, né? Americana, Campinas, Americana, Sumaré, né? Porque ele vai, cada ponto a pessoa vai pegar de um ponto a outro, né? Quando esse pessoal que vai no ônibus, ele já tem um outro padrão de serviço que ele deseja até chegar no trabalho dele. Não acredito que impacte, que dê impacto nessa questão dessas pessoas que trabalham, porque a pessoa chega cansada, é o tempo, e o subúrbio não é para isso, né? Então, nesse sistema, eu não acredito que mude, não. Eu acho que essas pessoas não vão utilizar. Mas agora, a vantagem do trem subúrbio aqui, que nós podemos usar por pessoas, os escolares, algum vagão, alguma coisa, para conhecer o trem como sistema de transporte, as escolas, os idosos, e fazer passeio no trem. Entendeu? A gente poderia ter uma composição de 2 ou 3 que poderia fazer esse trabalho tranquilamente para as crianças da região metropolitana saberem como funciona esse modal de transporte que é o trem. Aí é uma opinião pessoal minha, mas quanto mais tempo se leva para estudar esse tipo de projetos, mais tempo a população fica também na expectativa de ter essa realização mesmo. A população não fica chateada por ver tanto estudo e pouca ação de fato? Pouca ação? Então, mas é melhor você ter pouca ação que não resulte, né, do que ter muita ação que resulte em prejuízo para o Estado. Que o dinheiro que a gente vai gastar poderia ser gastado numa outra situação. Então é melhor estudar mais, mas fazer alguma ação que realmente se torne viável. Por isso que eu digo que o trem subúrbio, pelo custo dele que é muito menor, você vai apenas colocar as composições. Ao contrário que o trem intercidades, ele é totalmente diferente do modelo de subúrbio. O subúrbio é um transporte urbano, então nós vamos passar de cidade em cidade. Eu não acredito que o trem intercidades, que ele passe em todas essas cidades. Essa é a grande diferença. Tá certo. Nós estamos conversando com o vereador Paulo Galtério. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco nós voltamos aqui com o Em Pauta. Não saia daí. Muito bem, nós voltamos aqui com o programa Em Pauta. Hoje nós estamos entrevistando o vereador Paulo Galtério e você sabe aí em casa, né, o Em Pauta é a oportunidade que nós temos de ter um contato mais direto com o vereador para saber tudo o que se passa nos projetos, no trabalho dele aqui no Legislativo Campineiro. E no primeiro bloco nós falamos muito a respeito de transporte ferroviário, levando em conta a mobilidade urbana mesmo. Eu quero entrar agora também em transporte ferroviário, mas já numa questão mais turística para a gente falar a respeito da linha de trem existente entre Campinas e Jaguariúna, que é o da Maria Fumaça, né? Todo mundo conhece, é um trem turístico. O senhor também tem projetos e requerimentos a respeito desse tema. Esse trem turístico, ele tem 2 viés aqui. Primeiro que ele é caro, né? Salvo engano, R$120 ou R$180 o passeio por pessoa. Então nós já recebemos assim, bastante reclamações das pessoas que ele é muito caro. Em 4 pessoas, né, se você pagar meia, que é R$90, você vai pagar, por exemplo, são quase R$360. O pai que vai com 3 crianças, que despende de R$360, ele tem um custo elevado, né? Então a primeira questão que eu quero deixar evidenciado isso, que quem cuida do trem, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, precisa rever isso, tá? Que o custo está muito elevado. Então ele fica se tornando um trem elitizado, só para quem tem dinheiro. Então precisamos ver isso. Agora, com relação ao trem, o nosso pedido é para que ele chegasse até o Taquaral. Mas eu conversando com algumas pessoas dessa associação de proteção ferroviária,
me pareceu que eles não têm interesse, que do jeito que tá bom. Até porque existia no ano passado, só faltava o projeto ser complementado aqui em Campinas para o governo federal liberar o dinheiro, para que o trem viesse até o Taquaral, né? Eu, inclusive, tenho alguns requerimentos nesse sentido, falei com o Jair é o responsável pelos projetos em que a prefeitura ela recebe recurso federal, e era coisa mínima, não sei se isso chegou, se deu tempo de atender as exigências do governo federal para que pudesse o governo entregar o dinheiro para a prefeitura para que pudesse fazer a extensão até o Parque Taquaral. O senhor fez esse requerimento, que é o número 978 de 2019, foi no ano passado, pedindo informações sobre a ampliação aí para o Taquaral. O que a prefeitura respondeu a respeito disso? Então, com relação a isso, é isso que eu disse para você. Existe o projeto da prefeitura pronto, mas os detalhes para que ele seja apresentado para o governo federal, para que fosse liberado o dinheiro, ele ia demandando alguns prazos. Estava sendo cumprido dentro do prazo. Se você me perguntar hoje, eu já não sei. Preciso fazer um novo requerimento. Aí eu conseguiria até uma informação mais atualizada. Mas, assim, o processo existe, o dinheiro federal existia, né, antes do novo governo que se estabeleceu agora. Agora eu já não sei, não posso dizer assim, com um conhecimento mais aprofundado, se realmente está na mesma base que estava. Mas que tinha o dinheiro, só faltava aprovar o projeto. E isso traria benefícios para a cidade de Campinas, para a população? Não há dúvida. Não precisar chegar até a Inhumas para conhecer. Agora, assim, você precisa separar a população de qual classe social? A mais baixa ou da classe média e classe alta? Porque para a classe média e classe alta, não muda. Ela vai lá até na estação onde está o trem, que sai perto do Carrefour, e ela paga 100. Aliás, para você ter uma ideia, não é nem a população de Campinas que usa lá. Se você for lá, você vai perceber que são gente de fora que vem pegar o trem, não é gente de Campinas. O que poderia acontecer se ele viesse até o Taquaral, né, as pessoas de Campinas, as crianças, a população usar mais, desde que o valor fosse acessível. Eu vou te dar um exemplo do que é acessibilidade. Se você for no Taquaral hoje não, vou dizer no domingo, sábado, você vai ver que tem um bondinho que anda todo o Taquaral. Não sei se você já percebeu isso. Aquele bondinho custa R$5. Ele dá uma volta aí de 5, 6 quilômetros, que é aceitável. Você está com 5, 6 reais, você está com 2, 3 filhos, sua esposa, você vai gastar R$20 para conhecer um transporte que prevaleceu até 1969 em Campinas. Então é acessível. Tá? Você pode ir lá hoje, você que está me assistindo, vai no Taquaral, você vai ver que tem um bondinho que é lotado direto das pessoas que estão lá. E porque o custo é acessível. Agora, quando você fala que o camarada tem que pagar R$180 para andar um trenzinho, você pode ter certeza, tá, que você está privilegiando uma classe que consegue pagar isso. Aliás, não é nenhuma classe, são as pessoas que vêm de fora, né? E se a gente ficar lá na estação e perguntar de que cidade você é, você vai ver de cada 10, 9 não é de Campinas. E para poder chegar até o Taquaral, no caso do trem da Maria Fumaça, será que precisaria haver readequações no trânsito, algum tipo de desapropriação das casas? Eu acredito até, caminho, não, acho que não, porque já tem a linha pronta. Eu acho que já tem o leito férreo que chegava até ali já, que é o leito que sai na estação Mogiana, salvo engano, é a mesma linha. Então a linha já existe. Quando já fez o projeto, não há necessidade de desapropriação, nada, é só adequação. Só faltou o projeto para poder sair. Projeto e o mais importante que é o dinheiro federal para esse tipo de situação. E esse é um tema recorrente do seu trabalho aqui na casa, né? Porque em 2017 o senhor já tinha feito também. Sim, com relação a essa e foi bom ampliação. Você me cobrar aqui agora, que eu vou continuar cobrando isso, porque agora que nós estamos na televisão, a cobrança é maior ainda em cima do vereador. As pessoas sabem o que eu estou falando. Você que quiser ir lá no trenzinho vai ver que é caro, R$180. Então foi bom você me cobrar isso, para a gente ver se a gente realmente conversa com o pessoal na primeira situação, para colocar um valor aceitável para as pessoas mais humildes, né? E também para fazer essa extensão, isso é importante. E essa preservação histórica do trem é a preservação da história das cidades. Sim, essa ABPF, que é a Associação Brasileira de Proteção Ferroviária, é um grupo, uma associação que se reuniu e que faz toda a preservação de máquinas, né, de Maria Fumaça, da estrada, só que nesse trecho de Jaguariúna até Campinas. Muito bem, para a gente mudar um pouco do assunto do transporte, vamos a alguns projetos de lei que o senhor apresentou esse ano. Quero começar com o projeto de lei ordinária
número 31 de 2020, nesse projeto o senhor estipula ali que sobre a obrigatoriedade de hospitais, clínicas, pronto-socorros e demais estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados, a divulgar fotos e demais dados disponíveis de pacientes internados e não identificados, apenas os não identificados. Por quê? Você imagina uma pessoa que sofre uma queda e por uma infelicidade não tem um documento para dizer de onde que ela é. Ou ainda que tenha o documento, não tem um endereço, não tem um contato telefônico. Essa pessoa não identificada, muitas vezes ela pode ter um trauma, algum problema, que não o faça dizer onde está a família. E os familiares, nesse instante, não sabem onde procurar. E se tiver o site com a foto dessa pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai buscar no site. Olha, eu vou ver se não está no hospital. O hospital põe no site que uma daquelas pessoas é uma das pessoas que não foi conseguido comunicação com os familiares. Isso é importantíssimo. Para resolver isso, no caso de hospitais e pronto-socorros municipais, da mesma forma que o privado, existe um custo para se colocar uma foto ali. Da onde sairia? Mas o custo é reduzido, é um custo de internet. Eu não acredito que o custo seja alto. Dentro do próprio site do Hospital Mário Gatti, da PUC, você pode abrir um ícone com a foto das pessoas que estão lá e não foram localizados os familiares. Não é um custo que a gente pode dizer que não seja razoável para se tomar uma medida dessa. O custo é baixo, o custo de internet é a inserção da fotografia num link no próprio site do hospital ou do local onde a pessoa está internada, informando que essa determinada pessoa, ela é uma pessoa que não foi localizada na família. Assim como muitas vezes a gente vê na própria rede social que as pessoas põem a foto de uma pessoa desaparecida. Vou te dar um exemplo. O cachorro do meu menino sumiu faz uns 3 meses. Nós colocamos na internet e em menos de 2 horas o cachorro foi localizado. Entendeu? Porque ficou a rede social toda, se mobilizou para encontrar o animalzinho que estava perdido. Em 2 horas a pessoa ligou, olha, achei o cachorro, está aqui, você vai buscar. É importante isso. Hoje a multiplicação de informações nas redes sociais ajuda, né? Isso é importante. Agora, o fato de divulgar a foto de um paciente, isso não afetaria a questão do sigilo do próprio paciente ou vai trazer mais benefício do que é a questão, o problema de identificar ela? Em direito, eu sou advogado, tem uma coisa que chama excludente da ilicitude. É aquilo que, vamos falar em termos criminais, de ilícito civil e ilícito penal, mas nós vamos falar de ilícito civil. O fato de você divulgar a foto de uma pessoa na internet buscando o bem dele, o Estado, a necessidade faz com que aquilo seja feito. Então retira o ilícito de colocar a foto dela. O objetivo que é colocado é maior do que o prejuízo que pode ser dado à foto dela na rede social. Então é essa a questão. É por isso que a gente gosta de esmiuçar bem os projetos, para deixar tudo certinho, em ordem para o pessoal que está em casa acompanhar direitinho. Né? Para ver como é que o legislador, quando faz uma lei, tem que pensar tudo isso. Tem que pensar em tudo isso. Um outro projeto seu, protocolado esse ano, é o projeto de lei ordinária número 29 de 2020, determina a fixação pelos açougues e supermercados a informação sobre a carne em geral e os seus respectivos fornecedores. É um projeto que visa dar mais segurança aos consumidores, vereador? Veja bem, quando você fala em carne, nesse caso especificamente da carne bovina, quando você vai no açougue, você que está me assistindo aí, você não se pergunta, em primeiro lugar, a procedência da carne, tá? Como aquela carne chegou até o açougue e se aquele animal abatido, se ele é macho ou se é fêmea. Quando eu fiz esse projeto, algumas pessoas não entenderam, porque não conhecem a dinâmica de frigorífico. A dinâmica de frigorífico, né? Os animais, eles têm categorias diferenciadas de preço para o produtor rural. Por exemplo, a vaca tem um preço, a novilha tem outra e o boi tem outro preço e o touro tem outro. Tá? E por que essa diferenciação? Porque dependendo do animal que o frigorífico abate, ele tem uma maciez e uma ternura, ele é mais macio, é uma carne mais saborosa. Então, por exemplo, você pega um touro que é de reprodução, ele dura aí 10, 12 anos, ele tem uma carne muito dura. O frigorífico paga preço de banana na carne dele, na carne do touro. Quando você pega a carne do boi, o boi é uma carne que ela é muito mais macia. Em 2 anos e meio, 3 anos, o boi está pronto para o abate. Quando você pega a vaca já tem a característica de reprodução. Então ela reproduz 8, 10 vezes, isso aí em 12,
14 anos, esse ciclo dela, ela tem uma carne muito dura, porque ela já é um animal envelhecido. E você pega a novilha também, que é o animal bovino, né, que é fêmea, e esse animal também tem uma carne muito macia. Inclusive agora o mercado estrangeiro quer muito a carne de novilha. E o consumidor, quando chega no açougue, ele olha a carne, para ele carne é carne. Então assim, a partir do momento que você for no açougue e o açougueiro identificar se é carne de boi ou se é carne de vaca, você já vai saber se aquele animal é um bovino, e aquela carne é muito mais macia do que a carne de vaca. E quando você comprar uma carne dura, você pode ter certeza que é aquela carne de vaca. E a grande diferença do animal, do macho e da fêmea, você vai ver isso, e quem for no açougue vai perceber, que a carne do boi, a gordura é branca, a gordura do boi é branca e a gordura da vaca é amarela. Então essas questões que o consumidor não sabe, porque o frigorífico compra a carne de acordo com a qualidade e o açougueiro vende a carne com preço igual. E muitas vezes ele compra a carne até mais barata, porque ele sabe que a carne é de uma qualidade inferior e ele vende no mesmo preço da outra carne. Por isso que é importante, a partir de hoje, a gente fala agro, tem até uma propaganda na televisão que fala agro é o animal ser criado de uma forma diferenciada, é a galinha solta, é o porquinho solto, porque você tem um animal sadio para você se alimentar. Né? Então, quando eu falei assim, que é importante você saber se o bovino é macho, se é fêmea e se qual frigorífico ele vem, porque você não sabe se essa carne veio de um matadouro clandestino, que tipo de qualidade que é esse animal. Então, o consumidor hoje, na cidade, aos poucos ele vai se tornando mais exigente quando ele pega uma situação igual eu estou falando, que aquilo que ele não conhecia ele passa a conhecer. Né? Por isso que eu digo, o frigorífico compra carne assim, e aí ele vende carne, por exemplo, as grandes redes de supermercado que tem um público mais exigente, compra carne melhor, então ela não vende carne dura. É muito difícil você, não vou falar nome aqui de uma rede, mas de uma rede que tem um público de poder aquisitivo maior, vender uma carne ruim, porque ele sabe que a carne que está comprando é uma carne de animal de boa qualidade. Então, isso fará com que nós melhorarmos a qualidade da carne que é consumida aqui nos açougues de Campinas. E o consumidor também, num futuro, poderia pagar mais ou menos pelo mesmo preço do corte? Sim. Ele pode, dependendo do tipo da carne? Não há dúvida. Aí a opção de comprar uma carne de qualidade inferior ou de uma carne de qualidade superior fica ao consumidor. Vou te dar um exemplo. Se você for fazer uma carne moída, talvez a ternura não seja um grande problema, porque essa carne vai ser moída, ela vai ser, você vai modificar, né, a forma da carne. Então, talvez uma carne de menor qualidade não atrapalharia. Agora, se você vai fazer um bife ou uma carne que exige uma maior maciez, aí você precisa ter uma carne de melhor qualidade. Muito bem. Vereador Paulo Galtério, muito obrigado por essa entrevista. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais a respeito desse ano de 2020, as suas expectativas, também a possibilidade das pessoas procurarem pelo seu trabalho aqui na Câmara. Então, meu gabinete aqui na Câmara é o 31, né? Na rede social eu estou como Paulo Galtério, se você procurar você vai localizar. Né? E eu quero dizer assim que os meus projetos nessa casa, que não são muitos por sinais, mas eles atingem diretamente a pessoa. O legislador ele tem inúmeros projetos, mas que de fato acaba não significando nada, porque ele não é colocado em prática. E os nossos projetos aqui, aqueles que a gente coloca, realmente eles chegam até o cidadão e modificam a vida das pessoas. Então eu quero dizer para Campinas, para você que acredita no meu trabalho, que nós sim, nós vamos continuar esse trabalho de fazer projetos que interfiram na vida das pessoas e dizendo assim, que melhore, né, a vida de cada cidadão campineiro. E quem quiser procurar pelo senhor, a gente pode falar do telefone lá do seu gabinete, é o 3736-1750. Esse é o telefone do meu gabinete. Né? E rede social hoje, né? Se você procurar Paulo Galtério ou Paulo Sérgio Galtério, você vai ver todo o trabalho que a gente desenvolve como legislador para a cidade de Campinas. Tá certo, vereador. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o espaço e agradeço sempre a TV Câmara que proporciona esse trabalho para a gente chegar até a população. Muito obrigado. E eu também agradeço a você que nos acompanha sempre aqui na tela da TV Câmara Campinas para ver e rever esse programa. Basta ficar ligado na nossa programação ou acessar as nossas redes sociais no YouTube. Esse programa também estará disponível. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço, até lá. Tchau.